Pai, no precioso nome do Senhor Jesus Cristo, nos voltamos para Ti, Senhor. Nós necessitamos da Tua unção, necessitamos da Tua ajuda. Só o Senhor pode nos complementar. Senhor, passa a Tua cerca de fogo ao redor aqui deste local. Cobre os Teus santos com o sangue do Cordeiro. Guarda-nos no Espírito. Livra-nos das sutis ciladas do inimigo, Senhor. Deixamos os inimigos nas Tuas mãos de vitória, Senhor. E nos submetemos ao Senhor no nosso espírito. Queremos receber do Senhor. Queremos estar atentos a Ti, Jesus. Nos dá a Tua unção. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, existem algumas coisas que nós precisamos considerar diante do Senhor. Às vezes, você não quer, mas o Senhor quer. E às vezes o Senhor não quer e você está querendo. Essa manhã eu não vim com desejo de compartilhar nada com os irmãos. Mas ali no fundo o Espírito Santo começou a me incomodar. Incomodar-me no espírito e me trazer algo muito pontual. Assim que eu não estou aqui para poder falar muitas coisas, mas simplesmente pontuar aquilo que o Espírito já colocou lá dentro. E permitir deixar que o próprio Espírito do Senhor traga as impressões do Filho ao Espírito dos irmãos. Que não seja nenhuma obra de manipulação, que não seja nenhum tipo de forçar o alimento aos santos, mas que todos tenham plena liberdade no Espírito de ouvir, julgar segundo as Escrituras, segundo o Espírito, e se alimentar ou não. Porque o incentivo do Senhor nunca foi que nós tragássemos qualquer coisa crua. Ao contrário, o Senhor, Ele pega o alimento, o Senhor, Ele tempera o alimento. Ele precisa colocar no fogo, precisa colocar do outro lado, até que o alimento esteja pronto para entrar. E às vezes nós somos muito rápidos de receber muitas coisas e acabamos ficando com algumas disenterias espirituais. Ficamos mexidos por dentro, porque ainda não conseguimos discernir a voz do Senhor adequadamente. Mas estamos aprendendo, estamos no caminho. O que o Espírito Santo me disse no meu espírito, que eu precisava falar aos irmãos, e deixo na mão dele a administração do que será falado, é sobre reter a unção. Reter a unção do Senhor no nosso espírito e nas nossas almas. Então eu gostaria de abrir com os irmãos na primeira carta, na primeira epístola de João, no capítulo 2, versículo 27. Primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 27. Posso ler? Amém. E a unção que vós recebestes dele fica em vós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica justiça é nascido dele. Irmãos, não é novidade para nós, talvez para alguns mais novos, porque o Senhor ele vai em um compasso em que todos possam seguir. Mas não é novidade para nós de que o Senhor Jesus habita no nosso espírito.
não nas nossas almas, não nas sensações dos nossos corpos, mas o Senhor Jesus, ele habita no espírito humano. É o que Paulo chama de âmago do nosso ser. No profundo do espírito, é de onde o Senhor ele vai passar as suas impressões, é de onde o Senhor vai falar com o seu povo. E amados irmãos, é muito importante que nós consideremos muito seriamente que nós estamos em uma guerra espiritual. Uma guerra onde Deus está guerreando e convida o seu povo para que nós possamos guerrear a guerra que Deus está travando. Deus está edificando a sua casa e Ele nos chama a edificarmos com Ele. Mas no meio dessa edificação também está acontecendo uma guerra. Paralelamente, uma guerra contra o Senhor, uma guerra contra os santos. Porque não se engane, eles não te odeiam porque você ora muito, eles não te odeiam porque você levanta as mãos durante o partir do pão, eles não te odeiam porque você tem uma boa forma de falar, ou porque você tem anos na fé, não. Os espíritos malignos odeiam o povo de Deus porque eles odeiam o Senhor. E o próprio Senhor está no nosso espírito. E o Senhor, Ele deseja que nós possamos pôr a atenção com os olhos do Espírito, pôr a atenção naquilo que Deus está fazendo no nosso espírito, no espírito dos santos, o que Deus está fazendo no tempo, o que Deus está fazendo no meio da sua economia, para que nós não travemos uma batalha contra Deus. Como que seria possível um cristão travar uma batalha contra Deus? Travando contra o próprio Senhor em resistência no Espírito. E não recebendo o que do Senhor Ele quer passar a nós. Essa é a resistência que nós podemos ter contra Deus. Nenhum de nós aqui poderia jamais vencer a Deus na força do próprio braço. Nenhum de nós aqui, nenhum, irmãos, podemos enganar o Senhor, achando que nas nossas belas orações, nas nossas belas posturas, vivendo nas migalhas da orientação, fazendo o que queremos, na frente dos irmãos somos algo, atrás dos irmãos somos outra coisa, e achamos que o Senhor não vê essas coisas. Mas Deus vê. Deus vê todas as coisas. E Ele não julga como o homem julga. Nós somos precipitados no julgamento. Às vezes surge algo no nosso espírito e por causa das nossas almas que ainda não aprenderam a viver no fluxo da vida do Filho. Então nós somos muito rápidos em resistirmos a qualquer coisa que surja. Porque ainda também estamos aprendendo. E o Senhor sabe. Mas queridos irmãos, Deus tem um convite para cada um dos seus filhos. Deus não força, Deus não empurra, Deus não força as portas, e nem tampouco você veria Deus pulando a janela para tentar fazer qualquer coisa. Cavalheiro, Ele tem um convite, que eu e você ponhamos atenção no Filho. Onde está o Filho? O Filho está no nosso espírito. Deus não nos convida a uma vida de introspecção. Não uma vida introspectiva em nós mesmos, mas uma vida voltando a atenção para Cristo no Espírito. Não o Cristo que nós queremos, mas o Cristo completo do Pai. O Cristo que nos disciplina, o Cristo que nos restringe, o Cristo que nos ajuda, o Cristo que nos fortalece e o Cristo que também vai dizer a você, olha, você está indo por esse caminho, mas eu não gosto desse caminho que você está indo. As luzes no interior, a luz verde, a luz amarela, a luz vermelha, te indicando da parte do Senhor que Ele não está concordando com o que você está fazendo. Mas às vezes Ele te dá aquela alegria, Ele te brinda pela manhã com aquela alegria, você desperta, você não sabe
De onde está vindo aquela alegria? Porque o próprio Deus quis brindar aquela alegria a você. Quis te dizer, estou aqui com você, te dá alegria, te dá impulso, e às vezes o próprio Senhor também te faz acordar em fraqueza. Não em pecado, em fraqueza. Aperta o coração de um lado, aperta a saúde do outro, para que você possa entender que Deus está desejoso de te comunicar algo. Mas só que nós vivemos nas maquinárias da nossa alma. Amados irmãos, a alma, eu sei que nós temos aqui uma brincadeira, um jargão, que nós falamos, que alma cansada, que alma difícil. Você sabe como Deus vê a alma? Às vezes, nós falamos algumas coisas porque aprendemos no meio daquilo que é comum e acabamos entristecendo o Espírito Santo. Deus não fez a alma para que ela viva por si. Deus fez a alma para que ela contenha a Deus. Não inicialmente, porque quando o homem pecou, a alma do homem entrou em morte. Então agora aquela alma não podia experimentar do fruto da árvore da vida, porque estava em morte. Mas só que quando Cristo veio e veio habitar no nosso espírito e nos trouxe a sua vida, Ele nos endireitou para Deus. E agora essa vida do Espírito Santo, no espírito humano, que se tornou um só, porque aquele que se une ao Senhor é o quê? Um só espírito com Ele. Então agora essa vida chama já em fôlegos de vida da parte de Deus, a vida zoé de Deus do Espírito vai tentando entrar na alma. Não arromba, mas te dá instruções de como receber essa vida. Mas só, irmãos, Deus não vê a alma como algo maligno. A alma, infelizmente, entrou em caminhos que o Senhor não tinha programado para ela. Não tinha criado aquele caminho para ela. Infelizmente, a alma foi pelo seu próprio caminho. Só que quando o Filho de Deus morre na cruz do Calvário, e nós o recebemos no nosso espírito, nós estamos dando um testemunho a todo mundo espiritual de que nossa alma já não é mais senhora de si mesma, mas agora Cristo atua senhoreando desde o espírito humano a alma do homem. Assim deve ser, se nós desejarmos. Do espírito, o Senhor começa um trabalho maravilhoso. Não somente para que essa unção entre na nossa alma, mas para que nós também aprendamos a reter a unção na alma. A alma ela é como um vaso que precisa reter essa vida de Deus. Deus está no nosso espírito? Deus está no nosso espírito? Você crê que Deus habita no seu espírito? Então agora, a habitação de Deus no Espírito não é o fim, é o início. Agora essa habitação precisa entrar na alma. E lá esta vida na alma vai precisar agora aprender pelo Espírito a reter essa unção de Cristo na alma. Porque rapidamente, porque nós não entendemos os princípios do Senhor, Deus nos enche e nós esvaziamos. Deus nos enche, nos dá a sua vida. Irmãos, é diferente a habitação da vida de Deus no nosso espírito, é diferente da unção que é passada do espírito à alma. Porque a alma não é habitada, mas a alma agora está recebendo desta vida pulsante no espírito. Vida pulsando lá dentro. Cristo não é somente vida, Ele é vida em abundância.
E essa vida tem que começar a passar, mas no meio ali você vai começar a encontrar as pedras e os escorpiões e as serpentes que estão escondidas dentro de nós. E você sabe quem são essas coisas que resistem? Essas coisas que resistem estão na própria alma e no coração. Uma vez, faz algum tempo, o Senhor me falou assim: Gabriel, isso foi em Barra de Pojuca. O Senhor me falou assim: Gabriel, a sua alma é como uma criança insubordinada, rebelde na sua base, no mais profundo dela, ela é rebelde contra mim. E o Senhor foi gerando algo no meu interior. E eu queria compreender mais da parte do Senhor. Porque, queridos irmãos, existe uma experiência que Deus deseja que todos nós vivamos, que é a morte mística. Uma morte mística. Uma morte que separa a sua visão do que é terreno e te eleva para o céu. Já não é somente um vislumbre no espírito, mas agora a alma sendo conduzida à união com a alma de Deus. Você sabia que Deus tem uma alma? Está lá nos Provérbios. Deus quer que a nossa alma, ela tenha um sentir com o Filho. Se você não anda no sentir com o Filho, algo está errado. Deus quer que a nossa alma aprenda a ter um sentir com o Filho. E como que Deus enche a nossa alma, enche essa vasilha de unção? Estando com os santos? Sim. Mas existem dois aspectos muito importantes: leitura da palavra e a oração contemplando ao Senhor. Às vezes o Senhor está nos enchendo. Nós vamos para a presença do Senhor. Chega lá, não estou dizendo, irmãos, que isso deve ser uma regra. Mas é muito importante, quando eu e você nos aproximamos do Senhor, que nós atinjamos a meta da parte do Senhor. Às vezes nós entramos na presença do Senhor com uma atitude tão incoerente, com uma atitude tão errônea, tão errada. Entramos na presença do Senhor, nós falamos o que queremos, falamos muito, não temos aquela atitude de atenção, simplesmente falamos, nós não conseguimos manter um tempo de silêncio da parte de Deus. Às vezes o silêncio nos incomoda, porque a nossa alma aprendeu por muito tempo a estar agitada com as coisas do mundo, e o Espírito do Senhor precisa trazer a alma a uma posição de quietude, porque Deus não fala aos estabanados, mas quando Deus também fala aos estabanados, como que o estabanado vai entender? Se está estabanado. Às vezes não conseguimos ouvir a Deus por causa da nossa agitação psíquica. Mente, vontade, emoção, cheio de informações acerca de trabalho, acerca de estudo, acerca de como eu alcanço isso, como eu alcanço aquilo, e você não está percebendo que há uma guerra acontecendo passo a passo com aquilo que Deus está fazendo para te tirar da centralidade do Senhor, para te tirar de Cristo, para que você não receba o Senhor na sua alma. Não vai ter crente, não existe crente que vai reinar com a alma completa. É necessário um trabalho do Espírito, e esse trabalho, ele só é feito se nós permitirmos, se nós dizermos sim e amém. Mas o próprio Senhor também te dá liberdade de dizer não. Ele diz: ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. Está na sua mão a escolha. Você quer o caminho da morte? Eu não quero isso para você. Eu quero que você trilhe o caminho da vida. Eu quero que você ande nos meus caminhos. Eu quero que você experimente da minha vida.
Irmãos, mas aí se levantam alguns inimigos de Deus, que infelizmente habitam dentro de nós. O seu irmão que está do seu lado não é o grande problema no meio do corpo, é você mesmo. É você mesmo, sou eu mesmo. Sou eu mesmo. O Senhor vai dizer assim, pode de uma fonte sair 2 tipos de água? Vai sair doce e vai sair amarga ao mesmo tempo? Não. Então, irmãos, Deus está fazendo algo. E Ele diz que a lâmpada do homem, que o Espírito do homem é a lâmpada de Deus, é a lâmpada de Javé. Então essa lâmpada acesa no nosso interior começa a nos ensinar a discernir as coisas que estão dentro de nós. Não é uma atenção de introspecção, ai que eu sou triste, que eu sou miserável, que eu sou aquilo, que eu sou aquilo. Isso a gente já sabe. A gente já sabe que a gente tem muita coisa ruim dentro de nós. Mas a gente não pode se atrever a dizer que só tem coisa ruim, porque o Filho habita no nosso espírito. E isso pode ser uma ofensa ao Senhor. E o Senhor vai dizer assim, olha, não se considere mais do que você é. Nem fique se menosprezando. A luz acesa, pulsando os raios de luz de Deus. E agora, com os olhos do Espírito do Senhor, os olhos do Espírito iluminados agora pela palavra de Deus, Deus vai começar a te mostrar aquelas coisas que estão lá dentro, que você precisa lidar com Deus. Que você precisa escolher por si só, dizer, Senhor, eu quero seguir a Ti. Eu quero esse assunto, Senhor, eu trago diante do Senhor com seriedade. Senhor, eu quero receber do Senhor libertação nisso. Mas Deus primeiro vai te mostrar. E logo depois o Senhor vai te fazer um convite. O Senhor vai querer que você ande com Ele. Para que aquilo seja vencido. Irmãos, vamos nos enchendo do Senhor. Vamos tendo essa atitude de estar diante do Senhor, de buscá-lo, de atenção. Às vezes nós oramos, nós saímos rapidamente, estamos orando, e de repente nós quebramos, saímos e não estamos atentos de que o Senhor está diante de nós. Às vezes nós não temos uma atitude adequada com a vida de Deus que está em nós. Nós perguntamos, Senhor, o que eu devo fazer neste dia? E nós mesmos já temos a nossa agenda. E nem esperamos que o próprio Senhor, assim como Abacuque foi lá e esperou. Abacuque não somente perguntou a Deus. Abacuque foi lá onde? Na torre da vigilância. Por que Abacuque foi para a torre de vigilância? Para esperar a resposta de Deus. Como já ouvimos alguns irmãos dizerem assim, irmão, para que você precisa orar a respeito desse assunto? Já está na cara que o assunto é assim? Irmão, vamos fazer tal coisa. Na atitude do braço, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos atuar dessa forma. Irmãos, você não é senhor mais de si? Às vezes nós passamos por cima dos princípios de Deus. Nós passamos por cima dos princípios de Deus. E nós não estamos compreendendo por que a vida não fica retida. Renato me disse ali, põe a máscara. Não entendemos por que a vida não está ficando retida. Não sabemos, irmãos. Você sabe por quê? Você pode estar na presença do Senhor. Você pode ser enchido da presença de Deus. Você pode receber unção como você nunca recebeu. Você pode ter um êxtase real da parte de Deus. Não estou dizendo que todos os êxtases são de Deus. Há êxtases que são provocados por espíritos malignos. E por isso que às vezes o espírito humano fica insensato e Deus tem que convocar a alma para poder prestar atenção quando o espírito fica insensato. Mas Deus pode te encher, e te encher, e te encher. Mas, se você não aprendeu a andar nos princípios do Senhor,
e a receber a instrução de Deus, a receber a sua voz, a sua palavra, como ponto final na sua história, essa unção se esvai. Vai toda embora. Vou falar aqui aos irmãos que há algum tempo a mais já caminharam e alguns vão entender melhor. Quando você está no Espírito, nós temos funções na nossa alma. Os irmãos me ajudem. Tato, que mais? Paladar, olfato, visão e audição. Essas coisas, essas funções, elas estão para fora, para o mundo físico. É através dessas funções que nós somos tentados para pecar contra o Senhor. Querido irmão, só existe uma maneira de você vencer qualquer aspecto pecaminoso na sua vida. E esta é se enchendo da vida de Deus. Não há outro caminho. Não existe maquinária, não existe agenda. Você pode agendar por uma semana. Vou andar nos caminhos do Senhor. Essa semana eu não peco. Essa semana eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Eu tenho uma má notícia para você. Sua alma é rebelde. Ela vai lutar profundamente contra tudo que é de Deus. Mas existe um caminho para que a sua alma ela seja submetida ao governo do Espírito. E esta é trazendo todas as funções para dentro, para o Espírito, deixando que o próprio Espírito do Senhor, a sua vida, que pulsa, que governa, que se manifesta, porque, irmãos, um dos sinais de que a vida de Deus está fluindo dentro de você é a alma que começa a ser governada, começa a se submeter. Antes, é um exemplo, fulano tinha um problema de mentira, e é um assunto crônico, está constituído nessa rebeldia da alma, mas esse fulano começa a se encher de Deus, começa a se encher do Senhor, começa a se encher da vida do Espírito, começa a estar na presença de Deus, começa a receber a Deus como Ele é, e a alma começa a ser governada. Já não vivo eu, Cristo começa a viver em mim. A vida de Deus. Irmão Jorge falou que às vezes você empurra de um lado a alma, vlup, empurra do outro a alma, para o outro lado, se puxa para os lados, ela para baixo. A alma, não há como você governar, controlar a alma, se não for pelo poder do Espírito Santo. Porque a alma ela foi feita para conter a Deus. Então somente alguém, pode fazer com que a alma esteja na posição que precisa estar. E este é o Espírito Santo. Irmãos, não adianta você tentar aplicar a obra da cruz na vida do seu irmão porque você viu algo. Deus nos convida a aplicar essa obra em nós mesmos, nas nossas almas. E agora, agora para os irmãos que já andaram um pouco mais, que vão entender. Você está andando com o Senhor. Você está aprendendo, agora você está experimentando a inoperância que Paulo fala. Agora os pecados, os desejos pecaminosos, eles começam a ser governados, mantidos sob inoperância. Mantidos sob inoperância. Por um lado, a sua atitude deve ser de permanecer no Senhor. Ele tem que ter a primazia no seu dia. Ele tem que ter a primazia durante a sua manhã. Você precisa se encher do Senhor. E a alma começa a ser enchida dessa vida. E os assuntos da alma começam a ser governados. Aqueles assuntos que se mexiam feito minhoca dentro de você, agora começam a entrar na inoperância.
na inoperância. E agora você começa a perceber que o não é um assunto de fato seu, é um assunto do Senhor te governando, um assunto de estar na posição, se posicionar no Senhor, e o Senhor começa a governar, e o Senhor começa a te atrair, e começa a trazer a alma para aquela posição que ela precisa estar. Mas no momento em que você quebrar um princípio do Senhor, por menor que lhe pareça ser, a unção começa a se esvair. É como uma vasilha que é enchida, mas de repente tem um buraco. Esse buraco são as quebras dos princípios de Deus. Eu quero aqui citar alguns princípios que quebramos e nós nem nos damos conta. E só vamos nos dar conta depois, quando a alma, como era antes, começa novamente a se manifestar. Aquela coisa em si mesma, porque a alma é um condutor. Se ela vive da carne, ela atua na carne. Mas se ela vive do Espírito, o Espírito Santo começa a governá-la. Ela começa a receber o Senhor. Isso não quer dizer que ela já foi totalmente salva. Isso quer dizer que Deus está influenciando, enviando a sua vida, e a alma está recebendo, está começando aquele processo de ser tratada, ser formada para Deus. Falar o nome de Deus em vão. Chamar o nome de Deus por qualquer coisa. Profanar as coisas de Deus. Sabe o que é profanar? Tornar o que é santo comum. Isso é profanar. As coisas que são santas, partir do pão. Então aqui você pega o pão, você toma do cálice da forma que você quer, tornando aquelas coisas que são espirituais, santas, comum. Aqui, trazendo aquilo que é espiritual e que está no padrão de Deus ao nosso padrão baixo. Ao nosso próprio padrão das nossas almas. Quebra de princípio. Sabe outro princípio? Que desvazia essa unção da parte de Deus? Falar mal dos irmãos. Falar mal dos irmãos. Fofocas. Às vezes, irmãos, você só vai perceber que a descobertura bateu na porta da sua vida depois que você já foi arrebentando muitos laços. Aí você se dá conta. Como numa canção que aprendemos na Colômbia, há uma linha de santidade que não convém traspassar. É uma fronteira entre o bem e o mal. E a pergunta, o que farias se depois de cruzar essa fronteira, você venha resbalar, escorregar em um abismo e de lá já não mais levantar? Essa música quem escreveu foi irmão Dino. Queridos irmãos, nós precisamos compreender que para que essa unção ela se mantenha nos governando, nos trazendo para o Senhor, nos ajudando, precisamos compreender que há princípios que não podem ser quebrados da parte de Deus. Porque Deus te ama como Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para morrer por você. Mas o amor de Deus não é como o nosso amor caído, irmãos. O amor de Deus envolve disciplina. O amor de Deus envolve correção. Às vezes, porque você foi por um lado, Deus não queria que você fosse por aquele lado. Mas você já teve, da parte de Deus, no seu espírito, uma luz vermelha. Uma luz, talvez até amarela, te dizendo, não vai. Para por um tempo. Segura isso. Senhor, eu quero porque eu quero fazer, o Senhor botando a mão. E você não sente paz no espírito. Mas você quer fazer, você começa a arrebentar as linhas da santidade, começa a avançar e avançar e avançar. Oh meu Deus! Irmãos, preste atenção no que eu vou dizer a vocês.
Somente a iluminação do Espírito Santo pode te mostrar onde você caiu e como você caiu e como retornar. Oh, irmão, se nós entendêssemos esse assunto, se nós fôssemos menos maquináticos, não sei nem se existe essa palavra, cheios de maquinária. Eu pequei assim, então agora eu vou me corrigir assim. Irmãos, arrependimento verdadeiro só é produzido pelo Senhor. Somente. Você pecou? Você pode pedir perdão ao Senhor. Glória a Deus pelo sangue de Cristo. Mas se certifique de que isso não é uma compulsão. Porque arrependimento precisa ser gerado. Arrependimento não é um assunto humano. Nós pecamos e estávamos destituídos da glória de Deus quando o Filho de Deus veio ao nosso espírito. Aí nós entendemos o que é arrependimento. Uma das primeiras manifestações da vida do ministério do Espírito Santo no meio do seu corpo, arrependimento de obras mortas, a iluminação de Deus entrando e te dizendo, nesse assunto de 20 anos atrás, 40 anos atrás, você nem lembrava. É até que horas? 2h30? Que você nem lembrava. 30 anos atrás, uma palavra dita fora de tempo, um abraço em que expressou algo que não deveria ter expressado, uma palavra contra o seu irmão, é algo, pode ser pouco. Conheço irmãos que o Espírito iluminou e eles tiveram que escrever porque o irmão pegou um livro, leu o livro e esculachou o irmão que tinha escrito o livro. Anos passou. E essa pessoa estava diante da presença do Senhor. E o Espírito Santo iluminou a alma desta pessoa. E você sabe o que o Senhor falou? Aquilo que você falou daquele irmão, daquele livro, escreve uma carta agora e envia para esse irmão pedindo perdão. Depois que esta pessoa fez isso, a unção de Deus entrou. Porque após o arrependimento, Deus não tem nenhum outro interesse, depois que nos arrependemos, de nos provocar tristeza. Porque a tristeza, segundo Deus, é para gerar o arrependimento. Mas quando nos arrependemos, Ele nos enche da sua alegria, do seu gozo. E nós vamos aprendendo com o Senhor. Cuidado com o que você fala. Cuidado com o que você fala também, Gabriel. Cuidado com o que você ouve. Cuidado, mãozinha, o que pega. Lembra desse versículo? Desse louvor lá do serviço de criança? Cuidado, olhinho, o que vê. Cuidado, boquinha, o que fala. Às vezes não estamos vendo o irmão, não estamos vendo tudo e nos precipitamos. Irmãos, que o Espírito do Senhor escreva isso na tábua do seu coração. Não existe arrependimento sem iluminação do Espírito Santo. Não existe. Não adianta. Porque o Espírito Santo não somente vai te dizer que você precisa se arrepender, mas ele vai te dizer como. Porque existem pecados que precisam de restituição. Existem pecados, coisas que se você roubou, você vai se arrepender. E pode ser que o Espírito Santo agora te diga que você tem que devolver até o dobro. Se você atuou mal contra o irmão, lembro do irmão Dino falando, irmão, uma vez estávamos conversando, ele falou assim, irmão, entendimento dele. E se fulano, o irmão perguntou para ele, e se um irmão matar uma pessoa e depois se arrepender? O irmão Dino falou, irmão, o sangue cobre, o sangue nos perdoa. Mas talvez o caminho para este irmão seja ajudar a família daquela pessoa que ele tirou a vida até que ele parta para o Senhor.
É a compreensão dele. Mas eu concordo. Porque arrependimento, irmãos, não é compulsão. Porque eu estou me sentindo mal e aquilo. Não, arrependimento é fruto de iluminação. É fruto da vida de Deus dentro de você. Te dizendo, nisto, às vezes o Senhor fala, nisso eu não gostei. Vai lá e conserta. Pode ser uma coisa pouca. Se você não consertar, você vai passar por muitos seminites. Só mais 3 minutos. Você vai passar por muitos seminites. Uma palavra que está lá escrito nos Salmos, se me lembro, parece que é de Asaf. Seminite. 7 vezes até a perfeição. A palavra de Deus é trabalhada em nós. Já viu aqueles assuntos da vida ascensional? Os irmãos sempre falaram aqui, você vai subindo. Ascensão, aquela escada do templo, vai subindo. Mas se você para em um assunto, se você não dá atenção ao Espírito naquele assunto, você não fica lá em cima. A vida vai minando. Você vai descendo, até que o Espírito não deixa de estar em nós. O Espírito, lembra o que diz lá em Tessalonicenses? O Espírito o quê? Se apaga. É como uma lâmpada que permanece, porque ele é a certeza da nossa salvação, o Espírito do Senhor em nós. Mas essa lâmpada pode se apagar. Essa lâmpada pode se apagar. E você não sabe porque você está vivendo uma situação que parece que está se repetindo. Você viveu você viveu 2 vezes aquilo, viveu 3 vezes aquilo, e para você parece que é coisa, meu Deus, o que está acontecendo, irmãos? A Bíblia fala disso, seminite, 7 vezes sendo provado até a perfeição. Às vezes você teve um problema com o irmão, você não consertou direito o assunto, passa um tempo, você vive uma situação semelhante com o mesmo irmão. Pode ser em outro lugar, mas é com o mesmo irmão. Você sabe por quê? Porque agora Deus quer que você haja bem. Que você conserte o assunto, responda aquilo que está acontecendo bem. Para terminar, existe uma morte que todos nós precisamos experimentar. Essa união com Cristo que morreu e nós morremos com Ele. Mas primeiro vem a morte, depois vem a ressurreição. Mas precisamos entrar. E essa morte é produzida pelo Espírito do Senhor, no seu interior. A minha alma quer, ela chega, se atribula dentro de você. Parece que está numa luta interior, uma coisa. Você não quer, Senhor, eu não quero. Às vezes tem espíritos que manipulam e que quer que você faça, e você precisa dizer, Senhor, faz com que eles respeitem a minha decisão de seguir-te. E o Senhor faz. Mas você precisa dizer, você precisa querer. E naquele momento decisivo, você está naquele caminho bifurcado. A morte, para que você experimente a vida do Senhor, ou a vida da alma, para que você experimente a morte. Irmãos, quando esta experiência chegar, receba da parte de Deus, porque esta experiência separa o céu da terra, separa como um mar vermelho que é aberto, e nos une a Deus, agora também nas nossas almas. Desde o Espírito, que Deus faz é no Espírito. Perdoe-me se algo aqui eu falei que trouxe alguma coisa ao coração dos irmãos, mas o que digo diante da presença do Senhor aos santos, e que ninguém trague nada cru, leve para o Senhor, pergunte ao Senhor, e Ele vai te responder se com sinceridade você desejar saber. Vamos orar.
Pai, te damos graças no nome do Senhor Jesus. Que essas palavras sejam guardadas no depósito do coração, iniciando no meu, Senhor, e de todos os santos. Guarda-nos, Senhor Jesus, de sermos de alguma forma roubados, de sermos de alguma forma, Senhor, capturados na nossa mente, nos nossos corações. Ajuda-nos a receber-te como tu és e andar no Espírito como o Senhor já designou. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos e agradecemos desde já. Amém. Obrigado, irmãos.